Nos dias 27, 28 e 29 de abril de 1958, celebrou-se com grande pompa e circunstância o 30º aniversário da subida de Salazar ao poder. E os seus indefetíveis inauguram-lhe uma estátua de autoria de Francisco Franco no pátio do Palácio Foz, onde funcionava o CNI. O discurso pertencia a Marcelo, que sabia ser o seu último ato público como governante. Também Craveiro Lopes tinha sido informado por Salazar que não seria escolhido para as eleições presidenciais daquele ano. Estava presente à homenagem toda a velha nata do regime salazarista. Salazar assiste à homenagem pela televisão. Cordial manda orquídeas à mulher de Marcelo. Marcelo retira-se da vida política durante 10 anos. Em setembro de 68, assumirá as funções de Salazar. Marcelo Caetano, de seu nome completo Marcelo José das Neves. Nasceu em Lisboa a 17 de agosto de 1906, filho de um funcionário das alfândegas. Brilhante aluno, frequentou a Faculdade de Direito de Lisboa, onde se doutorou aos 25 anos. Colabora em vários jornais monárquicos. Em 1932, torna-se membro da Junta Consultiva da União Nacional. No ano seguinte, apenas com 27 anos, é professor catedrático na faculdade onde tinha sido aluno. Rege as cadeiras de Direito Administrativo, Direito Penal, Direito Corporativo e Administração Colonial. Em 1942, ocupa o seu primeiro cargo político como procurador da Câmara Corporativa. De 1940 a 44, é o comissário da Mocidade Portuguesa, que em 1936 viera substituir a ação escolar de vanguarda. Marcelo Caetano era um dos ideólogos do novo Estado corporativo. Em 1944, é nomeado Ministro das Colónias, cargo que desempenha durante 3 anos. Em 47, assume a presidência da Comissão Executiva da União Nacional. Em 1955, tem 49 anos e Salazar chama-o para Ministro da Presidência, um cargo de inteira confiança política, destinado aos delfins. Em Paris, se realizou a reunião dos chefes do governo dos países da OTAN, na qual tive a honra de... Nesse mesmo ano, assina o diploma em 18 de outubro, que autorizava a concessão da televisão em Portugal a uma sociedade concessionária, formada em dezembro seguinte. É o primeiro membro do governo a utilizar a TV, em junho de 1957. A campanha de Humberto Delgado e a campanha do regime nessas eleições, contra a qual esteve em desacordo, dominada pelos ultras e pela violência do regime expresso nas posições, e a atuação de Santos Costa, Ministro da Defesa, levam-no a ser demitido de Ministro. Salazar e os duros não viam com bons olhos a sua perspectiva reformista do regime. Salazar, numa atitude aparentemente salomónica, demite Marcelo e, do outro lado, Santos Costa, que já estava há 22 anos no governo. Marcelo defendera, contra o parecer de Salazar e dos duros, a reeleição do general Craveiro Lopes. Marcelo abandona a vida política e dedica-se em exclusivo ao ensino. Mantém alguma vida social. Em 1958, é uma das presenças no Teatro de São Carlos para ouvir Maria Callas, na Aida, com Alfredo Strauss. Em 1959, é nomeado reitor da Universidade de Lisboa, cargo de que se demitirá em 62, por protesto contra a invasão da cidade universitária pela polícia de choque, durante a crise académica daquele ano, liderada por Jorge Sampaio. Ainda em 1962, já com Adriano Moreira como Ministro do Ultramar, é-lhe pedido um parecer sobre a situação ultramarina e as soluções que deveriam ser tomadas. Marcelo defende uma solução federalista, uma espécie de Estados Portugueses Unidos,
defesa que lhe irá criar alguns engulhos nas esferas militares, a quando da sua indigitação para sucessor de Salazar. Quando toma posse, Marcelo Caetano cria algumas expectativas em setores mais moderados da oposição portuguesa. Enchem completamente o Salão Nobre da Assembleia. O Sr. Presidente da República resolveu, no seu alto critério e segundo as normas constitucionais, designar-me para a presidência do Conselho de Ministros. Afastado há bastantes anos da vida pública, essa escolha surpreendeu-me. Tenho a consciência do que valho e do que posso e nunca poderia considerar-me à altura das gravíssimas responsabilidades deste momento histórico. Defende a renovação na continuidade. A expressão que fica é a evolução na continuidade. Desde que nas presentes circunstâncias, quem de direito me chamou a assumir as duras responsabilidades do momento, entendi não poder fugir a elas. Pensei no povo português, que bem o tem demonstrado pela sua exemplar conduta cívica nesta ocasião, anseia, antes de tudo, porque se mantenha a independência nacional, a integridade do território. Logo em outubro de 68, faz a sua primeira viagem ao sul do país. Um jornalista, vendo na atitude tão diferente das reservas de Salazar, pergunta a uma velha mulher do povo o que pensa do novo presidente do Conselho. E ela responde: este Salazar parece mais simpático do que o outro. Chega-se ao fim do ano e 50% do orçamento do governo português é absorvido em encargos de defesa e guerra colonial. O governo tem tido nestes 2 meses provas reiteradas do apoio da grande massa da população portuguesa. É indubitável que o país deseja a continuidade da ordem, da paz social, da moeda estável, do progresso económico seguro, da defesa do ultramar. Mas Marcelo entende como ninguém a necessidade de vender uma imagem pública que contradiga as dificuldades reais. É o primeiro político do regime a compreender o significado da televisão como o grande veículo da propaganda política. Fora ele o responsável pela lei da criação da televisão. Será ele o primeiro a utilizá-la, sistematicamente e com rigor, nas visitas à província e no contacto direto com a população através das conversas em família. A primeira conversa em família será transmitida em 8 de janeiro de 69, quando ainda largos setores acreditavam na sua primavera. Pareceu-me conveniente que, sobretudo no período que estamos a viver, houvesse possibilidade de contactos frequentes entre os que têm a responsabilidade do poder e o comum dos portugueses. Nem sempre as circunstâncias proporcionam ao chefe do governo oportunidade para, num discurso, esclarecer o seu pensamento, para elucidar o público sobre problemas correntes ou objetivos a atingir. Mas os atuais meios de comunicação permitem conversar diretamente com as pessoas, sem formalismo, sem solenidades, sempre que seja julgado oportuno ou necessário. E é essa conversa em família que vou tentar estabelecer de vez em quando através da rádio e da televisão.
Caetano autoriza o regresso do exílio de São Tomé e Príncipe de Mário Soares, que se encontrava deportado naquela ilha sensivelmente há 10 meses. Autoriza o regresso do Bispo do Porto, Dom António Ferreira Gomes, que tinha sido exilado por Salazar. A 27 de março de 69, remodela o governo e alguns elementos da ala liberal, descomprometidos com o salazarismo e que mais tarde estariam ligados à SEDES. Entram para o executivo Rogério Martins, Xavier Pintado e João Salgueiro. A União Nacional passará mais tarde, em fevereiro de 70, a ter outro nome, Assembleia Nacional Popular, cuja comissão executiva é dirigida por Melo e Castro. Marcelo Caetano continua defensor do Partido Único. Os partidos para Marcelo não passam, nas suas palavras, de oligarquias que impedem a comunicação imediata e fecunda entre governantes e governados e pretendem monopolizar em seu proveito a expressão da opinião pública e os benefícios do poder. No espírito de renovação, sugerido por Marcelo Caetano, são cativados alguns jovens liberais como Pinto Leite, Sá Carneiro, Miller Guerra, Pinto Machado, Magalhães Mota, Correia da Cunha e Mota Amaral. Num futuro mais distante, serão na maioria fundadores do PPD. Eram figuras que não estavam comprometidas com o regime salazarista. Mas a questão do chamado ultramar é o problema fulcral de Marcelo Caetano. As eleições de 69 são vistas quase como um plebiscito ao problema ultramarino. Ele próprio reconhece em discurso que as eleições serviriam para que, nas suas palavras, cá dentro e lá fora ficasse bem claro se o povo português era pelo abandono do ultramar ou se estava com o governo na sua política ultramarina de progressivo desenvolvimento e crescente autonomia das províncias ultramarinas. Que o eleitorado se pronunciasse maciçamente, mais uma vez, a favor da defesa do ultramar, conferindo assim ao governo um mandato de que ele não pode afastar-se. Infelizmente, não são só os estrangeiros que manejam neste sentido, de evitar esta manifestação da vontade nacional. São certos indivíduos, por desgraça nossa, nascidos em Portugal, e que descarregam o seu despeito por aqui ninguém os querer seguir, atuando junto de partidos e de governos de outros países para os levar a hostilizar a sua própria pátria. Não creio, aliás, que esse seja o melhor método para eles se imporem aos seus concidadãos, porque estou convencido de que mesmo a maioria dos que em Portugal se opõem ao governo e discordem da sua política tem o suficiente sentimento da dignidade nacional para repelir e repudiar essa maneira de agir. O facto é que, com subsídios e apoios estranhos, tem intensificado nos últimos tempos, sobretudo entre a juventude e nos meios sindicais, a propaganda da subversão e contra o ultramar português. Em abril de 69, Marcelo Caetano visita a Guiné, Angola e Moçambique. É a primeira visita de um chefe do governo às colónias. Preparam-lhe autênticos banhos de multidão. Marcelo fica impressionado e escreve:
Não nego a influência muito grande que esta viagem exerceu sobre o meu espírito. Voltei da África convencido que seria uma traição ignóbil à gente de lá e à obra de cá pactuar com os corpúsculos que, por mero aventureirismo, só mantido graças a apoios internacionais, perturbavam num ou noutro ponto restrito dos imensos territórios de Angola e Moçambique a paz geral, contrariando a vontade da maioria. A partir de então, na questão fundamental da vida política portuguesa, Marcelo estava nas mãos dos ultras do regime. Também Marcelo publicita como uma mais-valia política o desenvolvimento das colónias. Como exemplo, surge o empreendimento de Caborabaça, a construção de uma albufeira com 250 km de comprimento e 38 de largura, uma das maiores, se não a maior, barragem hidroelétrica da África Central. Em nenhum momento da história o povo português tivesse tão viva como hoje tem a consciência do que é, do que representa, do que vale o ultramar. Centenas de milhares de jovens soldados passaram nestes últimos 10 anos pelas terras de África e do Oriente, sobretudo pela Guiné, por Angola e por Moçambique. E lá defenderam com risco de vida. E quantas vezes, à custa da própria vida ou da sua integridade física, um solo onde há muitos séculos tremula a bandeira nacional e que os portugueses arrancaram à estagnação e à barbárie para nele construir sociedades civilizadas e abrir os sulcos do desenvolvimento económico e cultural. As eleições serão realizadas a 26 de outubro. A oposição concorreu, mas dividida, e os partidos continuavam proibidos, bem como o controle de recenseamento eleitoral e das próprias eleições. Os candidatos da oposição, que há pouco, reunidos numa cidade de província, deliberaram, e muito bem, ir às urnas, comunicaram que o faziam apesar das intimidações recebidas. E aqui é que já se falta ao respeito devido aos outros. O governo não intimidou ninguém. Estabeleceu normas a seguir e procurou fazê-las cumprir. E que as normas fixadas foram benéficas, está provado, pela forma como se evitou perturbação de maior no país. A CEUD, Comissão Eleitoral da Unidade Democrática, dirigida por Mário Soares, com apoiantes como Raul Rego, Francisco Salgado Zaga, Jaime Gama, Rui Belo, Idelvina Lopes de Almeida e José Carlos Megre, defendia o direito à autodeterminação dos territórios ultramarinos. Concorreu apenas em 3 círculos: Lisboa, Porto e Braga. Em contrapartida, a CDE, Comissão Democrática Eleitoral, era uma frente mais ampla, englobando comunistas, católicos progressistas e socialistas da esquerda independente. Reclamavam a independência para as colónias portuguesas. As eleições, novamente não livres, deram a Marcelo uma vitória a 100%. A oposição não conseguiu eleger sequer um deputado para a Assembleia Nacional. Aqueles a quem cabe a responsabilidade efetiva dos destinos de uma comunidade não podem dar-se ao luxo das evasões imaginativas no reino da utopia. Têm que ter os pés fincados na terra. Governar é atender em cada momento, com a consciência das circunstâncias e os olhos postos no futuro, às necessidades reais e efetivas do país. Por isso,
A minha preocupação, a preocupação do Governo, continuará a ser encaminhar com prudência o povo português nesta viragem da história universal e da nossa própria história. O segundo Congresso Republicano de Aveiro, em 69, pediram um debate nacional sobre o ultramar. É o grande momento da oposição depois das eleições de Humberto Delgado. Em 1969 é o ano horribilis de Marcelo, aquele em que se desvanece a esperança da primavera. Dá-se a crise académica. Em abril, os estudantes entram em prolongada greve. Outros ocupam o Instituto Superior de Ciências Económicas e Financeiras. Américo Tomás é vaiado em Coimbra. O movimento estudantil em que a facção maoísta tentava imunizar as ações de luta não mais vai parar até ao 25 de abril. Em 1972 é abatido pela PIDE o estudante de Económicas e dirigente do MRPP, Ribeiro dos Santos. Nesse ano, o Ministério da Educação tinha recorrido aos gorilas para reprimir a contestação universitária. Os liberais, sobretudo Sá Carneiro e Pinto Balsemão, e também Pinto Leite, dirigente da ala liberal, falecido na queda de um helicóptero na Guiné, com mais deputados, Pinto Bulo e Leonardo Coimbra, apresentam na Assembleia Nacional propostas de lei da amnistia e de liberdade de associação e lei de imprensa que são derrotadas. O Estatuto da Imprensa é um diploma extenso que regula os problemas fundamentais da imprensa periódica e não periódica. Não pode ser apreciado levianamente. Como já disse, resultou de uma elaboração demorada, cuidadosa e com debate público. Terá, como é natural, os seus defeitos, mas possui muitas virtudes. Quando bem interpretado e aplicado, ficará a marcar o início de uma nova fase da vida da imprensa portuguesa. Quereria que essa fase fosse de progresso em todos os sentidos e também de colaboração de todos na realização do interesse nacional. Alguns deputados liberais, entre os quais Sá Carneiro, tinham visitado os presos políticos em Caxias e Peniche. Posteriormente, Marcelo justifica o seu comportamento. Como nunca encontrei apoio seguro nos liberais, fui forçado a procurar esse apoio na maioria conservadora da Assembleia. Facto de maior importância de que os liberais foram os únicos responsáveis. Mas Marcelo tem dois problemas, a PIDE e a censura. Vai modificar nomes, mantendo tudo na mesma. Na sequência das eleições de 69, a PIDE é substituída pela Direção-Geral de Segurança. Apenas o nome muda, mas ninguém é afastado da organização criminosa. Em 30 de setembro de 1972, é publicada a Lei Orgânica da DGS, com um articulado ainda mais gravoso que o anterior. A ausência do advogado após a prisão do suspeito e a função atribuída por lei ao juiz durante as investigações relacionadas com o interrogatório do acusado, a validade e a manutenção das prisões, quanto à concessão de caução, passam a ser a função do diretor-geral, inspetores-chefes, chefes de secção e inspetores adjuntos. A censura que durante alguns meses abrandara, aperta-se de novo sobre os jornais, agora com o eufemístico nome de exame prévio. É o próprio Marcelo que justifica a não abolição da censura no seu livro depoimento. Quase meio século de regime de censura desabituaram os jornalistas do sentimento da responsabilidade, a começar pelos diretores dos jornais, que comodamente descarregavam sobre os censores o encargo de dizerem se um texto devia ou podia ser publicado.
Desabituara também a administração pública das críticas e do esclarecimento oportuno da opinião. Os próprios leitores haviam perdido o critério para apreciar os jornais e a matéria neles inserida. Nos fins de 60 e no início da década de 70, surgem vários grupos maoístas com influência no setor universitário e organizações defensoras da violência armada como caminho para a queda do regime. Defendem a tomada violenta do aparelho de Estado. A polícia que assalta a Faculdade de Medicina apreende mais sebentas do que material subversivo. Eu agora vou verificar pelas atuações da polícia se isto corresponde ou não às atuações da polícia, não é verdade? Este mapa aqui, ou deles, estas portas ilegais todas chapeadas que estavam aqui, se juntamos pelo menos 1, 2, 3, 4, 5 portas ilegais, com obras aqui ilegais, portas chapeadas e blindadas. E um indivíduo que estava cá dentro, quando chegou aqui, estava um indivíduo cá dentro. E esse indivíduo não quis abrir a porta. Não nos quis, a intimação da polícia não quis abrir a porta. Pode saber mais ou menos a que horas? Foi cerca de 1 hora que a gente chegou aqui, porque nós recebemos uma denúncia telefónica que havia um depósito explosivo, não é verdade? É claro, a gente hoje tem que admitir essas coisas por todos os lados, não é? E em função disso é que a gente montou rapidamente aqui, deslocou o pessoal rapidamente para aqui e viemos para aqui. Não é? Olha, isto é claro, encontra-se aqui papéis todos como estes, olha, andar repressão à resistência, responsabilidade pela luta dos estudantes e trabalhadores presos nas cadeias fascistas e outros papéis do género. LUAR, Liga de Ação e União Revolucionária, liderada pelo mítico Paulo Inácio, que já em 61 desviaram um avião da TAP de Casablanca, o primeiro desvio aéreo do mundo para sobrevoar Lisboa, lançando propaganda contra o regime. Aparece também a ARA, a Ação Revolucionária Armada, sob a orientação do PCP. E surgem as BR, Brigadas Revolucionárias, criadas e lideradas por Carlos Antunes e Isabel do Carmo após a ruptura em Argel, entre a Frente Patriótica de Libertação Nacional e o PCP. A primeira ação armada da LUAR é o assalto ao Banco da Figueira da Foz, operação dirigida por Paulo Inácio, libertado de Caxias após o 25 de Abril. A primeira ação armada da ARA dá-se em 26 de outubro de 1970, com uma bomba no navio Cunene, destinado a levar material para a guerra colonial. A ARA destrói 16 helicópteros, inutiliza 11 aviões na base aérea de Tancos, destrói parcialmente as instalações da NATO em Oeiras e a Escola Técnica da PIDE em Sete Rios. Brigadas revolucionárias colocam bombas como primeira operação na base da NATO na Fonte da Telha. Ainda em 1970, Mário Soares regressa ao exílio, a Paris, após declarações proferidas em Nova Iorque contra a política colonial. Mário Soares começa a ser uma referência política na oposição, a par de Álvaro Cunhal. Ainda em 70, agrava-se o isolamento de Portugal a nível internacional. É quando o Papa recebe em audiência no Vaticano dirigentes do PAIGC, Amílcar Cabral, da Frelimo, Marcelino dos Santos e do MPLA, Agostinho Neto. Em Portugal, ainda em 70, é fundada a Intersindical. A agitação laboral é cada vez maior, correspondida com uma intensiva repressão. O cardeal Gonçalves Cerejeira, o abencerragem de Salazar na Igreja Católica, e seu companheiro de juventude, abandona em 30 de junho de 1971 o cargo de patriarca, em que é substituído por Dom António Ribeiro, mais jovem, com presença na televisão e que será responsável por conduzir a Igreja da Conivência com um regime ditatorial à convivência em regime democrático. Estamos em 1972. Spínola é já uma grande referência em termos de mudança como governador militar da Guiné. Marcelo Caetano incompatibiliza-se com o general de monóculo, bloqueando as tentativas de entendimento com o PAIGC. Realiza-se em 1973 o Congresso de Aveiro. Assiste-se a um princípio de unidade.
Os congressistas defendem o fim da guerra colonial e o início das conversações com vista à concessão da independência a Angola, Moçambique e Guiné. Em 19 de abril de 1973, dando lugar à ASP, Associação Socialista Portuguesa, nasce o Partido Socialista na cidade de Bad Münstereifel, na Alemanha Federal. O ano de 73 para Marcelo Caetano é o ano de tudo ou nada. Vai determinar eleições. Procura respeitabilidade internacional com o regime cada vez mais isolado. Cresce o isolamento de Portugal na ONU. Quando o ministro português dos Negócios Estrangeiros discursa, várias delegações abandonam a sala. To study methods of combating terrorism, but certain parties promptly sought to use this opportunity in a political manner. A campanha das Nações Unidas, não tenhamos ilusões, vai intensificar-se contra nós. Querem que abandonemos Angola e Moçambique aos movimentos terroristas, esses movimentos que de sobra sabemos que estão apoiados pela União Soviética e pela China. Querem que entreguemos os portugueses que lá vivem, e muitos dos quais têm ali tudo quanto possuem, querem que os entreguemos à discrição dos seus inimigos, dos nossos inimigos. Querem que desistamos da obra de fomento e de civilização que presentemente está em curso, traduzida por uma admirável pujança de trabalho e iniciativa que a segurança dada pela presença da soberania portuguesa desencadeou e mantém. Em junho de 1973, Marcelo desloca-se a Londres por ocasião da celebração do aniversário da Aliança Luso-Britânica. É recebido com manifestações de grandes protestos contra a sua política e a guerra colonial. O Times publica a 10 de junho, em plena visita de Marcelo, o relato do massacre realizado pelas tropas portuguesas na aldeia de Wiriamu, em Moçambique. A denúncia é feita pelo padre inglês Adrian Hastings em conferência de imprensa, na qual estiveram muitos oposicionistas portugueses no exílio, entre os quais Mário Soares. A denúncia do massacre de Wiriamu foi feita com base em relatos de missionários espanhóis e italianos expulsos de Moçambique. São responsáveis pelo massacre, chacina de mulheres e crianças, tropas do 6º Grupo de Comandos, transportadas para aquela aldeia em helicópteros. É organizada uma manifestação de repúdio aos protestos da presença de Marcelo Caetano em Londres. Não esperava esta manifestação, mas compreendo-a. Compreendo que o povo português tenha seguido com inquietação a campanha de descrédito montada contra o país nas vésperas da deslocação a Londres do seu chefe de governo, com a missão de reafirmar uma amizade de 6 séculos entre Portugal e a Inglaterra. Compreendo que aqui se ficasse perplexo ao saber que um dos 2 maiores partidos britânicos aderira a essa campanha e por todos os meios se propusera contrariar a continuação da aliança e até a visita à Grã-Bretanha, de quem apenas tinha por objetivo celebrá-la. Compreendo que os portugueses se interrogassem com ansiedade
acerca da importância, da repercussão, do significado das manifestações organizadas com o fim de perturbar a realização e o brilho dos vários atos do programa da visita do Presidente do Conselho a Londres. Sá Carneiro e outros deputados da ala liberal, desiludidos com as promessas de Marcelo Caetano, demitem-se dos seus cargos em janeiro de 73. Francisco Pinto Balsemão, vindo do Diário Popular, funda o Semanário Expresso. Sá Carneiro será um dos primeiros colunistas políticos desta nova publicação. Nessa época, a imprensa mais acreditada diante do público era de esquerda, o República e o Diário de Lisboa. Nas eleições de 73, a oposição recusa-se a concorrer por falta de condições e liberdades políticas mínimas. Depois deste texto ter sido aprovado por unanimidade, a primeira Assembleia Nacional da nossa história, exprimindo a vontade soberana do nosso povo, proclama solenemente o Estado da Guiné-Bissau. Após o assassinato de Amílcar Cabral com a participação portuguesa, em setembro de 73, foi declarada unilateralmente em Medina de Boé a independência da Guiné. A independência da Guiné foi reconhecida pela maioria dos países com assento nas Nações Unidas. Senhores espectadores, a minha presença aqui, agora, neste momento, em Nova Vizela, eu estou convencido de que é um testemunho de que não têm o mais pequeno fundamento as atuardas que circulam na metrópole acerca da situação dificílima que se estaria a viver na Guiné. Estou aqui à vontade. Símbolo da unidade nacional que preconizo, a feliz expressão do Sr. Presidente do Conselho, o Sr. Almirante Américo Tomás iniciou o seu terceiro mandato, pronunciando um importante discurso onde, uma vez mais, ressaltou as duas tarefas prioritárias do Governo da Nação: a defesa da nossa integridade territorial, ameaçada pela guerra insidiosa que nos é movida em 3 frentes do ultramar, e a promoção do bem-estar de todos os portugueses. Em novembro de 1973, Marcelo Caetano consulta Spínola, que deixara já de ser governador militar da Guiné, sobre o estado de espírito das Forças Armadas. O general comunicou-lhe então o projeto de escrever um livro sobre a questão da guerra do ultramar. É nomeado vice-chefe do Estado-Maior-General, cujo chefe era o general Costa Gomes. Spínola escreve o livro Portugal e o Futuro. Em 17 de janeiro, Costa Gomes parte em missão militar para Moçambique e leva o livro com ele. Em 11 de fevereiro, o despacho do Ministro da Defesa, Silva Cunha, e ouvida a opinião de Costa Gomes, dá parecer favorável à publicação do livro. A 20 de fevereiro, Marcelo começa a ler o livro que lhe fora oferecido com dedicatória por Spínola. Compreendeu, como mais tarde confessou, ao fechar a última página, que se estava a preparar um golpe militar. 2 dias depois, recebe em sua casa os generais Costa Gomes e António Spínola. Oferece-lhes a sua demissão. Marcelo diz-lhes que se dirijam ao Presidente da República e reivindiquem o poder. A 28 de fevereiro, após umas curtas férias no hotel do Bussaco, Marcelo pede uma audiência a Américo Tomás, a quem propõe a demissão do governo. Américo Tomás recusa. A 5 de março, Marcelo discursa na Assembleia Nacional. Nenhuma dúvida pode haver de que o mais grave problema que presentemente se põe à nação portuguesa é o ultramar. Não poderíamos, por exemplo,
aceitar a negociação com o inimigo da Guiné em termos que nos privassem da autoridade para recusar negociações em Angola ou em Moçambique. E por isso, só o Governo Central pode ter a iniciativa, porque tem a responsabilidade da condução da política ultramarina. Só o Governo, em conjunto com os demais órgãos políticos da soberania e não quaisquer outras entidades. Os insucessos dos novos Estados africanos, dos ensaios dos regimes democráticos, segundo o modelo anglo-saxão, rapidamente substituídos por ditaduras militares, em que o ditador assume a figura do velho Soba, ou por aquilo que eufemisticamente se chama o socialismo africano, no fundo o mesmo regime pessoal com distintas teóricas de totalitarismo. O governo a que presido comprometeu-se numa orientação e não pode renegar os seus compromissos. Mas nem eu, nem nenhum dos homens que me acompanham no governo, nenhum de nós, ocupa os seus lugares por ambição pessoal. Anima-nos unicamente o espírito de servir o interesse nacional, o espírito de servir para a melhor maneira a pátria comum. É à Assembleia Nacional que compete dizer agora se o rumo que seguimos está certo. E disciplinadamente me submeterei depois ao veredicto de quem tem autoridade para o preferir. Nesse mesmo dia, mas em Cascais, os militares do Movimento das Forças Armadas aprovam o documento redigido por Melo Antunes, um borrão do que seria semanas mais tarde o programa do Movimento das Forças Armadas. Ainda no mês de março de 74, reúnem-se em Paris delegações de alto nível, esfiadas por Cunhal e Soares do PCP e do PS. Decidem lançar um comunicado conjunto a ser difundido no dia 25 de abril. Marcelo Caetano quer que as Forças Armadas respondam ao seu apelo na Assembleia Nacional sobre a política ultramarina. Tanto Costa Gomes como Spínola e o almirante Bagulho recusam-se ao encontro dos oficiais generais com o primeiro-ministro. A 13 de março, Marcelo chama-os a São Bento e comunica-lhes que vão ser exonerados dos seus postos. No dia seguinte, com o general Paiva Brandão a ler o discurso da aceitação política do governo por parte das Forças Armadas, dá-se a reunião do que na altura ficou conhecido como a Brigada do Reumático. Finalmente, move-nos como supremo objetivo o bem da pátria. No momento em que o progresso da nação e o bem-estar dos portugueses dependem da proteção que lhes é dada pelas forças militares, é também oportuno dizer a Vossa Excelência que estamos unidos, firmes e cumpriremos o nosso dever, sempre e onde quer que o exija o interesse nacional. O país está seguro de que conta com as suas Forças Armadas e em todos os escalões destas não poderão restar dúvidas acerca da atitude dos seus comandos. Pois vamos então continuar, cada um na sua esfera, dentro de um pensamento comum, trabalhar a bem da nação. A 16 de março, alguns militares do movimento das Forças Armadas falhavam a primeira tentativa de queda do regime. Sai um destacamento das Caldas da Rainha com destino a Lisboa. São detidos à entrada da capital e presos pela DGS, o tenente-coronel Almeida Bruno e os capitães Pinto Soares e Vasco Lourenço. A seguir ao 16 de março, Marcelo Caetano faz a sua última conversa em família. Um triste episódio militar que a irreflexão e talvez a ingenuidade de alguns oficiais lamentavelmente produziu há poucos dias nas Caldas. Ficou, através desses meios de informação, o mundo melhor informado do que se passa em Portugal?
Há por aí frequentes queixumes de que não temos por cá uma informação completa. Nada, porém, do que de verdadeiro se passa e que ao público interessa, deixa de ser trazido ao conhecimento dele. Mas não é informar bem o público, deitar mão a todos os mexericos, a todas as intrigas, a todas as fantasias ouvidas nas mesas dos cafés ou a algum intrujão imaginativo para as deitar cá para fora como grandes e sensacionais revelações. Inventam-se tremendas oposições entre pessoas que mutuamente se respeitam e que de comum acordo atuam. Divisões internas, onde só reina a harmonia de vistas. Conluios suspeitos em casos em que estão perfeitamente definidas as posições e assumidas as responsabilidades. Não fica informado o público quando escuta mentiras. No dia 24 de abril, era divulgado na imprensa o comunicado do Governo. Reina a ordem em todo o país. Também a DGS mandava para os jornais esta declaração. Desde o início do corrente mês, mas com mais intensidade nos últimos dias, tem-se verificado por parte das várias organizações comunistas uma grande atividade na difusão de panfletos e outras atuações de propaganda para ações revolucionárias no próximo 1º de maio, 25 de abril de 1974. É cercado pelas tropas de Salgueiro Maia, o quartel do Carmo da GNR, onde se encontra Marcelo Caetano e alguns membros do governo. Após alguns tiros contra os portões e a fachada do quartel, como ultimato à rendição de Marcelo e restantes ministros, chega Spínola às 18 horas. Uma hora e meia depois, dá-se a rendição e Marcelo abandona o quartel do Carmo em direção à Pontinha, num chaimite chamado Bula. Escreverá mais tarde no exílio. A revolução veio efetivamente de surpresa e conduzida desta vez com toda a eficiência em 25 de abril. Não me ocuparei aqui do que se passou nesse dia em que o governo se sentiu desamparado pelas Forças Armadas e baqueou o regime da Constituição de 1933. Capitão de Fragata António Alva Rosa Coutinho. Capitão de Mar e Guerra José Batista Pinheiro Azevedo. General Francisco da Costa Gomes. General António de Spínola. Brigadeiro Jaime Silvério Marques. Coronel Carlos Galvão de Melo e ainda o general Manuel Diogo Neto, que não está presente porque está ausente da metrópole. Vai falar-lhes o general António de Spínola. Proclamação da Junta de Salvação Nacional. Em obediência ao mandato que acaba de ser confiado pelas Forças Armadas, após o triunfo do movimento em boa hora levado a cabo pela sobrevivência nacional e pelo bem-estar do povo português, a Junta de Salvação Nacional a que presido, constituída por imperativo de assegurar a ordem e de dirigir o país para a definição e consecução de verdadeiros objetivos nacionais, assume perante o mesmo o compromisso de garantir a sobrevivência da nação como pátria soberana
no seu todo pluricontinental. Promover desde já a consciencialização dos portugueses, permitindo plena expressão a todas as correntes de opinião, em ordem a acelerar a constituição das associações cívicas que hão de polarizar tendências e facilitar a livre eleição por sufrágio direto de uma Assembleia Nacional Constituinte e a sequente eleição do Presidente da República. Garantir a liberdade de expressão e pensamento. Abster-se de qualquer atitude política que possa condicionar a liberdade da eleição e a tarefa da futura Assembleia Constituinte e evitar, por todos os meios, que outras forças possam interferir num processo que se deseja eminentemente nacional. Pautar a sua ação pelas normas elementares da moral e da justiça, assegurando a cada cidadão os direitos fundamentais estatuídos em declarações universais e fazer respeitar a paz cívica, limitando o exercício da autoridade à garantia da liberdade dos cidadãos. Respeitar os compromissos internacionais decorrentes dos tratados celebrados. Dinamizar as suas tarefas em ordem a que, no mais curto prazo, o país venha a governar-se por instituições de sua livre escolha. Devolver o poder às instituições constitucionais, logo que o Presidente da República é eleito, entre no exercício das suas funções. Cerca das 8 horas da manhã do dia seguinte, Marcelo Caetano, com Américo Tomás, Silva Cunha e Moreira Batista, rumam num avião militar em direção ao Funchal. Marcelo aterra no Brasil, no Rio de Janeiro. Tem 68 anos. Vai recomeçar o ensino. Durante 20 dias, vive no mosteiro de São Bento, nos arredores do Rio de Janeiro. Vivem no bairro Flamengo e Marcelo dá aulas na Universidade Gama Filho. Não quererá mais nada com Portugal. Marcelo vem a falecer vítima de ataque cardíaco a 26 de outubro de 1980, magoado com a pátria e, sobretudo, com aqueles que julga terem-no traído. Os seus restos repousam no Brasil.